Muito bom dia a todos. Eu fico muito contente de estar aqui em Maceió. Mais uma vez, eu já vim aqui 2 vezes por questões de gênero, parafraseando aí o livro da Butler. E agora a gente pode vir aqui falar sobre educação, que é um tema muito mais agradável. Embora a problemática seja mais complexa e exija da nossa parte muito mais empenho, praticamente a dedicação de uma vida. Eu não conseguiria falar desse tema senão seguindo, de um lado, uma ordem histórica e de outro, apresentar aquilo que eu acredito que seja a solução para essa problemática. Então, basicamente, essa será a estrutura da minha exposição. Primeiro eu vou falar sobre o problema histórico e depois eu vou falar sobre o que eu acredito que seja o caminho para nós sairmos disso. Antes disso, só quero me apresentar melhor, porque talvez haja alguém aqui que não me conheça. Eu me chamo Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo, onde eu habito, onde eu tenho uma paróquia, sou pároco da paróquia São Domingos, em Osasco, sou doutor em Teologia Moral e acabei entrando nas questões pró-vida meio por acidente. Foi nada programado, né? Foi acontecendo e por causa disso tive que estudar temas como defesa da vida versus aborto, defesa da família versus gênero, enfim, e desembocar na educação, que no fundo é o grande campo em que todas essas ideologias vão sendo ensinadas para as novas gerações. Dito isso, passemos à problemática histórica. A educação tem uma história muito interessante. De um lado, nós poderíamos falar que no primeiro milênio da era cristã, a humanidade testemunhou um grande progresso educacional. De tal modo que no final do primeiro milênio e no início do segundo milênio da era cristã, nós tivemos sem dúvida o apogeu da inteligência humana. Em que sentido? Pessoas com a mente realmente brilhante, homens que entendiam a estrutura da realidade e que eram capazes de especular até a raiz, a realidade última das coisas. O símbolo máximo disso é São Tomás de Aquino, sem sombra de dúvidas, que em sua Suma Teológica fez não apenas uma grande arquitetura da realidade inteira, mas, além disso, ele também mostrou qual é a estrutura mesma da realidade, penetrando até o âmago do ser. Né? Acontece, porém, que nós temos, ali pelo século XIII, a invenção da licenza docendi. A licenza docendi era o diploma da época,
que autorizava as pessoas a criarem universidades. E a partir daí, com a expansão das universidades, nós temos uma cisão entre sabedoria e vida. O que eu quero dizer com isso? Vocês imaginem que, até então, para estudar uma pessoa tinha que viver em função da sabedoria e, ao mesmo tempo, levar uma vida agarrada ao concreto. Então, um monge, por exemplo, né? Ele, ao mesmo tempo que era um estudioso, era um místico, era alguém que estava dedicado à vida de oração, mas tinha que plantar na horta, tinha que dar comida para a galinha, tinha que fazer compras na cidade, ou seja, não eram pessoas somente especulativas, somente abstratas. Eram homens que tinham uma grande percepção da realidade. Isso faz toda a diferença. Porque, veja, o que impede alguém de começar a cometer excentricidades intelectuais exatamente é isso. É o fato de que você está lidando com a realidade real, né? Vejam, por exemplo, que eu faço questão de ser pároco, embora eu seja professor de teologia. Deus me livre de ser apenas professor de teologia. Quer dizer, ficar me preocupando com assuntos teóricos. Uma pessoa perde o contato com a realidade. Quando as instituições de ensino se tornam instituições separadas da vida cotidiana, então um universitário é alguém que vai lá, estuda por umas horas, tem um professor que se dedica profissionalmente àquilo, não faz outra coisa a não ser aquilo. Você tem um primeiro começo de, digamos, desfoque intelectual. Perde-se o contato com a realidade e aí começam a aparecer uma série de teorias estranhas, né, como o nominalismo, as diversas espécies de nominalismo que surgem, assim por diante. Se alguém puder me trazer água, eu agradeceria. Ótimo, obrigado. Ora, quando nós chegamos ao período da Reforma Luterana, nós temos assim uma primeira crise bem forte, ocasionada nesse contexto educacional. Porque sem uma decrepitude intelectual não teria sido possível a Reforma Luterana, né? Ela só foi próspera por duas razões. Primeiro, pela pobreza das inteligências, e segundo, pela força econômica dada pelos insurrecionistas que se queriam separar da Igreja Romana. Foram esses dois fatores que propiciaram a expansão do protestantismo, né? Me perdoem se tem algum protestante aqui, mas de Lutero para cá, né, se teve muita gente que, inclusive, no meio protestante evoluiu, porque aquilo ali era muito baixo, né, intelectualmente. O primeiro movimento da reforma, enfim, aquilo aconteceu propriamente por causa de problemas educacionais também. Ora, foi na Contra-Reforma que a Companhia de Jesus atuou, sobretudo, no campo educacional. Eles descobriram, né, as instituições retóricas do Quintiliano, que eram os estudos pedagógicos deste grande mestre latino da educação clássica, e aplicaram aquilo nos seus colégios, né? Basicamente era o trivium e o quadrivium, basicamente, né? Então veja, isso aqui inaugura um segundo
período da educação. O primeiro período estava destinado à educação da verdade, ali no período dos padres da igreja, até São Tomás de Aquino, etc. O objetivo da educação era levar o homem à contemplação da verdade. A partir do momento em que os jesuítas descobrem a retórica do Quintiliano e aplicam, né, nos seus colégios a sua primeira Ratio Studiorum, teve algumas versões provisórias, mas a definitiva foi aprovada em 1598. Ali se consagra de verdade o uso da educação clássica nos colégios jesuítas. E a consequência disso é que, de fato, aonde eles vão colocando colégios, eles vão barrando a reforma. Você vê que a reforma na Europa não avançou justamente nos marcos onde foram colocados os colégios jesuítas. Chegava um colégio da companhia, ali acabava a reforma protestante. Você vê que há uma relação muito grande entre as duas coisas. A característica principal desse método educacional clássico é a de oferecer conteúdos para os alunos. Com uma diferença, porém, né? Os conteúdos são apresentados na educação clássica de acordo com os ideais humanistas. Quer dizer, você quer criar nas pessoas uma base a partir da qual elas possam ter um intercâmbio produtivo de ideias na sociedade. Então você ensina elas a utilizarem a gramática, a lógica, para poderem retoricamente discutir entre si, convencer os outros das próprias ideias. Você ensina as matemáticas, as ciências, etc., para ajudar as pessoas a terem, digamos assim, uma base a partir da qual elas consigam conversar com as outras no mundo e elas possam estabelecer um diálogo efetivo e enriquecedor na sociedade. Para você produzir pessoas virtuosas e assim uma sociedade melhor. Vejam, aqui há uma diferença em relação àquilo que eu chamo de educação tradicional, porque a educação do primeiro milênio da era cristã é bem mais elevada, ela está destinada a levar os homens à contemplação, a contemplação da verdade mesmo, né? Aqui nós já temos uma pequena, enfim, decadência, mas comparado ao que nós temos hoje, é um negócio extremamente evoluído, né? Extremamente evoluído. Ora, quando nós chegamos no século XVIII e acontece a Revolução Industrial, a Revolução Industrial retira as pessoas do campo para a cidade. E, obviamente, por causa disso, você tem dois efeitos, um principal e outro colateral, cuja solução está na educação. O efeito principal é que você está trazendo um monte de mão de obra desqualificada para a sociedade. Então, o que adianta você trazer uma falange de pessoas não alfabetizadas para trabalhar em fábricas?